Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula. E nessa aula a gente vai importar nossa tabela de metas. Que nem a gente viu, a nossa tabela de metas, ela está estruturada diferente dos outros arquivos, né? Onde que cada aba é um vendedor e dentro dessa aba tem um conteúdo de mês, ano, o nome e o código do vendedor na mesma coluna, meta de faturamento, meta margem bruta e meta notas fiscais emitidas. A dificuldade aqui é o seguinte, tá, pessoal? A gente tem várias abas e a gente precisa unificar em uma tabela só. Eu vim aqui, ó, no Power BI e vou importar, né, esse arquivo. Vou conectar esse arquivo. Vou vir aqui em nova fonte, pasta de trabalho do Excel e vou vir aqui em metas. O que acontece quando eu importo essa tabela? Ele vai trazer todas as abas dos vendedores. Então, vendedor 102, vendedor 125, vendedor 144, vendedor 183, tá? E eu poderia, né, importar uma a uma aqui dentro, fazer essas transformações e depois unificar aqui em uma tabela só, colocando em cima da outra através do acrescentar consultas. Porém, aqui é o seguinte, a PowerPoint tem, sei lá, 10, 12 vendedores. Então imagine que na sua empresa você tenha 70 vendedores. Você vai importar 70 tabelas, vai ficar algo inviável. E o problema nem está aí, o problema é a automatização desse processo. Porque é o seguinte, se entrar um vendedor, você teria que vir aqui no seu relatório, importar a aba daquele vendedor e fazer esse processo toda vez que um vendedor novo é contratado. Então, pessoal, nesse caso, fica inviável esse processo. Então, a gente não vai conectar no arquivo, a gente vai conectar na pasta e vai fazer uma extração diferente, tá bom? A gente vai extrair o conteúdo dos dados daquelas abas e depois unificar tudo em uma tabela só. Então vamos lá ver como que a gente vai fazer isso. Então, que nem eu falei, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente não vai conectar nesse arquivo específico, a gente vai conectar na pasta, nesse caminho aqui do conteúdo da pasta aqui, tá? Para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir em nova fonte. Vou vir aqui em mais, eu vou escolher outro tipo de fonte de dados que não está aqui nesse atalho. Ele vai abrir para mim aqui aquela janela com todas as opções e vou vir aqui nesse campo aqui, ó, de pasta. Eu quero conectar a uma pasta. Eu vou falar pasta e vou colocar em conectar. Ele vai aparecer aqui uma janela para a gente colocar o caminho da pasta, tá bom? O caminho da pasta. O que é esse caminho? É esse diretório aqui, ó. Fica aqui em cima. Então, o caminho dessa pasta está na minha máquina. Esse é o meu usuário. Está nesse caminho aqui, ó. Então, eu vou copiar, ó, botão direito, copiar, e vou vir aqui e colar o Ctrl V aqui, ó, nesse campo, e vou dar um OK. Então ele vai trazer todo o conteúdo daquela pasta. Então você pode ver que ele trouxe metas, tá? Ele trouxe metas, trouxe produtos, trouxe vendas, trouxe vendedores. Se você tivesse outros arquivos, de outras extensões, se tivesse TXT, CSV, PDF, ele também trazeria aqui. Ele traz todo o conteúdo da pasta e aqui você filtra através do Power Query qual o conteúdo que você quer. Então, vou clicar aqui em transformar dados, tá? Transformar dados. Então, ele vai abrir e aqui ele vai trazer essa fonte aqui, tá? Onde que você tem o binário. Não clique no binário, tá? Vou clicar aqui, ó, nessa caixa aqui, tá bom? Dentro dessa caixa aqui. Se eu clicar aqui, ó, você vai ver aqui embaixo, ó, é o arquivo. Vou até subir aqui, ó, é o arquivo, ó. É o arquivo metas. XLSX corresponde a esse tamanho aqui. Então, se eu clicar aqui fora, ó, você vai ver que é o arquivo em Excel, arquivo bruto, tá? Se eu clicar aqui no binário, ele vai expandir esse arquivo, não é isso que eu quero. E ele vai trazer como colunas aqui o atributo desse arquivo.
o nome, a extensão, a data de acesso, notificação, a data que criou, tá? Mas o que importa para gente é o conteúdo do arquivo, né? Que é exatamente esse XLSX. Então, para isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai filtrar apenas aquele arquivo que a gente quer, que é o arquivo de metas. Produtos, vendas e vendedores, a gente já importou, tá bom? Então, a gente vai fazer um filtro. Então, vou clicar aqui nesse name, vou apenas selecionar metas e vou dar um OK, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar somente com esse content, que é o conteúdo. As outras colunas somente são atributos desse arquivo, tá? Eu só quero o conteúdo, eu quero somente os dados. Então, eu vou vir aqui escolher colunas e vou deixar somente o content. Eu vou dar OK. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar uma função da linguagem IM para a gente gerar essa coluna, para a gente extrair, tá? Você está vendo que aqui está com um binário ainda, para a gente extrair os dados desse arquivo. Lembrando que a linguagem IM, eu vou vir aqui no editor avançado, ó, são aqueles códigos, é a linguagem que é armazenada por dentro do Power Query. Então, a gente vai clicando nos botões por trás, vai rodando a linguagem M. Você pode clicar nos botões, ele vai fazendo isso automaticamente, mas você poderia também, se você tivesse conhecimento, de já vir digitar o código pronto, ele fazeria a mesma coisa. Tá? Vou dar um concluído. No nosso caso, a gente vai adicionar uma coluna utilizando uma função para extrair os dados desse binário aqui, ó. Pode ver que os dados eles não foram extraídos, o arquivo está bruto aqui ainda. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir em adicionar coluna e a gente vai utilizar essa função aqui, ó, de coluna personalizada. A gente vai utilizar uma função aqui da linguagem I. Qual ele vai dar como primeiro argumento aqui para a gente colocar o nome da coluna que a gente quer adicionar. Então, eu vou chamar a coluna de conteúdo. E aí a gente vai utilizar essa função. Eu já deixo até aqui o igual. A gente vai utilizar a função chamada Excel.workbook, tá? Essa função que a gente vai utilizar. Caso o arquivo que você extraiu da sua empresa é CSV, tem uma função chamada csv.work. Aí você só troca essa função, mas funciona do mesmo jeito. Então, Excel.workbook, você abre o parênteses e ele pede aqui, ó, a sintaxe dela, em binário, um arquivo binário. E esse arquivo a gente tem dentro da coluna Content, né? Então, eu vou clicar aqui duas vezes em Content, vou fechar o parênteses, tem um erro de sintaxe detectado e vou dar OK. Então, você pode ver o seguinte: aqui eu tenho o binário e aqui agora já apareceu um table, tá? Se eu clicar no binário, é o arquivo. Se eu clicar no table, você vai ver que são todas as abas deste arquivo, tá? Então, a gente foi lá no arquivo e extraiu todas as abas. Se eu for lá criar uma aba nova, vai aparecer aqui para mim também, porque eu estou indo lá na fonte e pegando todas as abas que tiver lá, tá? Então, por isso que eu falei que a gente consegue automatizar o processo. Então, ó, tem todos os vendedores aqui, porém ele trouxe alguns filtros, algumas sujeirinhas aqui também para a gente tratar, tá? Agora, essa coluna content para a gente não vai servir mais, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, página inicial, escolher colunas e deixar somente a coluna conteúdo. Vou utilizar a expansão aqui para expandir todas essas abas aqui no Power Query. Então, eu vou apertar aqui e vou dar um OK. Beleza, pessoal. Então, ele, né, classificou, né, ele expandiu aqui todas as abas desse arquivo. Então, aqui, ó, aqui uma aba. E aqui a gente tem uma coluna chamada data, mas não é data, é dados, tá? Esses dados é o seguinte: eu vou clicar aqui, ó, não vou clicar em table, eu vou clicar na caixa. Se eu clicar aqui no Gustavo Barros, ó, aqui embaixo já apareceu o conteúdo da aba do Gustavo Barros. Se eu clicar em Gustavo Gomes, o conteúdo da aba do Gustavo Gomes.
Se eu clicar em Table, ele vai expandir para Gustavo Gomes, tá? Mas não é isso. Eu quero unificar todos em uma tabela só. Então, a gente só vai utilizar essa tabela de dados, tá? Tabela não, somente essa coluna de dados aqui. Porém, aqui embaixo, ó, vem alguns filtros dentro da base, algumas sujeiras, algumas coisas que estavam lá na planilha. E aí a gente pode fazer um filtro para somente considerar as planilhas. Então a gente tem aqui uma coluna chamada kind, onde que tem as planilhas chama sheet e tem essa sujeirinha que chama different name, né? Different name. Eu só vou fazer um filtro aqui, ó, nessa coluna kind, para considerar somente a coluna, somente o conteúdo sheet, tá? Beleza? Então ele limpou, agora somente estou aqui com as abas do Excel e vou fazer um filtro aqui, filtro não, vou remover as colunas para deixar somente essa coluna de dados, que é o que me interessa, tá? Então eu vou vir aqui e escolher colunas e vou deixar somente a coluna data. Vou dar um OK. Estou aqui com meus dados. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui em expandir seleção para expandir os dados, todas as abas do Excel. Então, vou dar um OK. E está aqui, tá? Todos os dados, ó, um embaixo do outro, todos estruturados de forma automática. Então, imagine quanto tempo você levaria para fazer essa análise. Então imagine que o seu gestor dá aquele mesmo tipo de arquivo, ele quer uma análise de saber qual vendedor com melhor performance de média, mas não de uma só, das 3 metas. E aí, como você fazeria? Você fazeria no Excel ou você juntaria tudo num outro arquivo? Você viu que pelo Power Query você, com poucas etapas, tá? Simples. Eu sei que agora pode parecer um pouco confuso, né? Nossa, quem que eu vou lembrar disso? No começo, pessoal, você tem um curso. Então use o curso como um artifício para você desenvolver. Então, pegou um projeto, né? Um arquivo semelhante. No começo, você não vai lembrar de cor. Entra na internet, o curso está disponível 24 horas por dia. Entra nesse módulo, nessa aula e reflete daquilo que eu fiz aqui. E a partir do tempo que você faz uma, 2, 3 vezes, a partir desse momento você vai pegando experiência e nem vai depender mais do curso de toda hora ficar vendo o que eu fiz, tá? Mas é bem simples, tá? São poucas etapas que a gente fez aqui, a gente conseguiu fazer um avanço gigantesco no processo. Quando eu digo em avanço gigantesco, é o seguinte: a maioria das pessoas que trabalham no operacional com Excel, porém, as pessoas não sabem o conceito realmente, como que trabalha, né, com tabela, como que trabalha com análise. Elas fazem do jeito que elas acham que deve fazer. Isso leva muito parte do tempo dela de produtividade. Então ela fica o dia inteiro mesclando planilha para lá e para cá, sendo que se você aprender a forma correta como analisar os dados, como extrair os dados, você consegue fazer em minutos, o que essas pessoas levariam horas para fazer. Então você vai se destacar em produtividade, em melhores análises, onde que você vai saber automatizar o seu processo e, por isso, você vai ser valorizado no mercado. Aqui é o seguinte: para a gente fazer um teste, a gente vai até provar como que essa ETL deu certo. Mas primeiro vou fazer o seguinte: eu vou subir essa primeira linha aqui como cabeçalho, tá? Usar a primeira linha como cabeçalho. E lembrando que eu coloquei um arquivo embaixo do outro. Então tem um arquivo, aqui começa outro, aqui começa outro, aqui começa outro. Porém, o cabeçalho se repete, né? Como eu coloquei o arquivo embaixo do outro, o cabeçalho se repete. Então eu quero somente um cabeçalho. Então eu posso vir em qualquer coluna e remover, tá?
esse cabeçalho. Então eu posso vir aqui na coluna de mês e remover aqui, ó, esse campo de mês. Ele vai remover todas as linhas, né, dos cabeçalhos das outras abas. Então eu vou dar OK, removeu. Perfeitamente removeu. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver se tem algum tipo alterado aqui. Tem um tipo alterado aqui, ó, a gente remove esse tipo alterado, deixa o tipo alterado aqui por último. Então, esse campo é o nome do mês e esse campo é o ano. Eu não quero janeiro, uma coluna de janeiro, uma coluna de ano, uma coluna de dia. Não, eu quero uma data, coluna de data. Então a gente tem que unir, né, essas duas colunas em uma só. E como que a gente faz isso? A gente clica no mês, aperta Ctrl, seleciona o ano, e aqui a ordem que você seleciona primeiro vale em conta, tá? Então eu selecionei o mês, depois o ano, e eu vim aqui em transformar. Qual é a diferença de adicionar coluna e transformar? O adicionar coluna, eu criaria uma nova coluna no meu modelo chamada data. O transformar coluna, ele transforma essas duas colunas em uma coluna data. Então, um adiciona no modelo e o outro transforma aquilo no que eu quero, tá? Nesse caso, eu vou querer transformar, tá bom? Eu vou vir transformar. E aqui tem uma função chamada mesclar colunas. É isso que eu quero. Quero mesclar o mês com o ano para mim ter uma coluna de dados. Então, vou vir aqui em mesclar colunas e ele vai dar aqui um separador. Qual que é o separador entre essas colunas que você quer desejar? É um espaço? Tem uma barra? No nosso caso, eu vou utilizar barra, né? Então, vou vir aqui, ó, personalizar e vou colocar essa barra aqui de dados. E vou chamar, né, o novo nome da coluna, eu vou chamar de data. Vou dar um OK aqui. Beleza, pessoal. Aí ele transformou somente em uma coluna janeiro de 2019, fevereiro de 2019, março de 2019. Agora vou fazer o seguinte, eu vou alterar o tipo dessa coluna de texto para data, tá bom? Então vou vir aqui em texto, vou colocar em data, e ele colocou aqui, ó, como não tinha o dia, então ele colocou como o primeiro dia do mês, tá? Para mim já tá ótimo. Então aqui é a meta do Gustavo Barros no mês de janeiro de 2019, a meta do Gustavo Barros no mês de fevereiro de 2019, tá? Então, é isso mesmo que a gente quer. Coluna de vendedor é uma coluna de texto, né? Coluna de texto. Mas eu vou até remover esse tipo alterado, porque a gente vai ver aqui uma circunstância, né? Vendedor, coluna vendedor. Agora, observe, né? Vou dar uma cancela aqui. Observe é, esta observação que eu vou fazer. O título é vendedor, tá bom? Título é vendedor. 102 traço Gustavo Barros é vendedor? O que você acha? É ou não é? É e não é, né? Como assim é e não é? 102 traço espaço não é vendedor. É o código do vendedor. Gustavo Barros é vendedor. Então eu tenho 2 informações em uma coluna só. Isso eu não posso deixar. Bom, lembra que eu falei? A informação da coluna tem que responder o título. Se você tem 2 informações da mesma coluna, você separa, tá? Então vou fazer uma coluna de código do vendedor e uma coluna de nome do vendedor, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou clicar nessa coluna de vendedor, tá? Vou clicar nessa coluna de vendedor e eu vou adicionar uma coluna, onde essa coluna eu poderia fazer em vários caminhos aqui, falar bem a verdade. Eu poderia adicionar a coluna, eu poderia
eh, separar essas colunas por um delimitador, né, mas eu vou fazer aqui de um jeito, mas se você tem um conhecimento, você vai ver que tem vários meios de chegar nesse objetivo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: adicionar coluna, eu vou adicionar uma coluna extraindo somente o código do vendedor, tá bom? Eu só vou pegar o código. Então eu vou adicionar coluna, agora eu quero adicionar a coluna modelo, vou clicar aqui nesse extrair, e esse extrair, pessoal, ele faz aqui vários parâmetros, ele traz vários parâmetros que você pode extrair de um texto, tá? De uma informação de uma coluna. Eu posso extrair quantos caracteres é, que é a duração, somente os primeiros caracteres. Ah, eu quero extrair somente 5 caracteres dessa coluna. E eu adiciono na coluna somente os 5 caracteres dessa coluna. Os últimos, intervalo. E ele também traz aqui o delimitador, onde que é uma informação em comum que tem em todas as linhas e você ia delimitar. No nosso caso, eu quero fazer, né, eu quero adicionar uma coluna eh, onde que tem o texto antes do delimitador. Qual que é o delimitador que eu vou usar? Espaço, traço, tá? Espaço, traço. Você pode ver, ó, que tem 102, espaço, traço. Depois o nome do vendedor. 102, espaço, traço. Então, quero extrair o texto que está antes do espaço, traço, tá? Não é só um traço, tem um espaço, traço. Então eu quero extrair o texto, que é o 102, antes desse denominador. Então eu vou dar um OK, ele vai adicionar aqui, ó, somente o código. E vou renomear, ó, vou clicar 2 vezes aqui e vou colocar aqui como ID, ID vendedor. Bom, esse é o ID do vendedor. Essa coluna aqui, eu não vou adicionar mais uma coluna Gustavo Gomes. Eu vou transformar essa coluna para somente o nome do vendedor. Então eu vou sair de adicionar, eu vou vir em transformar, porém eu vou utilizar a mesma função, vou utilizar a função extrair, porém em vez de eu utilizar o antes do delimitador, agora eu vou utilizar o após o delimitador, tá? Que é traço espaço, tá bom? Então todo nome, ó, ele tem um padrão, tem traço espaço nome, traço espaço nome. Então eu quero um texto após o traço espaço. E vou dar OK, que você viu aqui, que agora ele deixou somente o nome do vendedor. Vou renomear esse cara aqui para não confundir nome e vendedor. Então perfeito. Então tem o nome do vendedor e agora eu tenho uma coluna com ID do vendedor. O ID do vendedor vou deixar como número inteiro. Meta faturamento, tá? É reais. Então eu vou formatar como número decimal fixo. Eu vou vir aqui, número decimal fixo. Meta margem bruta, né? Também é dinheiro, né? Então eu vou deixar um decimal fixo. E meta, metas fiscais emitidas são notas, né? Então eu vou deixar número decimal. Tá bom? Essa é a meta desse vendedor para a emissão de novos. E vou renomear, em vez de ser base de dados, colocar conversas. E vou fechar e aplicar para a gente ver lá no relatório, tá? Opa, opa. Faltou aqui o seguinte, né? Faltou somente. Pensei que eu tinha feito isso, mas faltou a gente modificar, tá? O conteúdo aqui, ó. Em vez de ser janeiro/2019, o tipo texto, eu quero modificar um tipo dessa coluna para ser um tipo data, né? Então eu vou clicar aqui nessa coluna e vou colocar aqui como data. Então ele modificou, né, o conteúdo dessa coluna e colocou o primeiro dia do mês. Então, como a gente não tinha informação de dia, somente de mês e ano, então ele coloca como o primeiro dia do mês. Então, essa é a meta do Gustavo base em janeiro, essa é a meta do Gustavo base em fevereiro, em março e por aí por diante, tá bom? Que é isso que eu quero. Agora eu vou fechar ela, tá? A gente vai fazer na prática aqui, pessoal, como se a gente colocasse outro vendedor naquela planilha
se essa ETL ia pegar, se ia resolver. Então, eu vou adicionar aqui uma aba aqui no meu relatório. Eu vou fazer o seguinte: eu vou expandir essa tabela aqui de metas, tá bom? Vou expandir essa tabela de metas e vou colocar aqui um gráfico de barras posterizado. E eu vou colocar aqui, ó, o nome do vendedor no eixo Y e vou colocar aqui no eixo X, metas, o meta de faturamento. Então ele vai ordenar aqui, tá bom? Esse é o vendedor com valor de meta e assim por diante. Vou vir aqui e vou em exibição, formato, e vou habilitar aqui, ó, o rótulo de dados. Então tá. Então a carga 4 milhões, o juro 3 milhões. Agora eu vou abrir a minha planilha de Excel. Vou vir aqui em metas. Vou abrir ela e vou duplicar aqui uma aba, como se eu tivesse cadastrando um vendedor novo, né? Eu vou vir aqui em mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final. Ele trouxe aqui, e aí eu vou renomear aqui, ó, para 488 e exemplo, o nome seria eh, Júlio Alves. Eu vou colocar aqui esse aumento de faturamento, bem um número bem gritante aqui, R$ 500.000. Só pra gente ver estouradão lá no gráfico, pra você ver que deu certo, tá bom? E vou salvar. Salvei o arquivo, vou vir aqui no relatório, vou vir em página inicial e vou apertar aqui, ó, o atualizar. Então, o jeito que a gente montou e aquilo que a gente espera, quando a gente pegar esse autorizar, ele pega essa informação desse cadastro desse novo vendedor. Então esse processo fica totalmente automatizado, tá bom? Onde que a gente faz o VTL e pode ter várias abas que ele vai consumir os dados. Então vou apertar aqui atualizar. Ele vai carregar aqui e vamos ver se deu certo na prática. Então ele já está carregando, vendas tá, produtos também, carregou. E aí a gente tem aqui, ó, como Júlio Silva. Vendo Júlio Silva. O que que aconteceu aqui, né? Júlio Alves. Cadê o Júlio Alves? Júlio Alves tem aqui, ó. Meta de faturamento. Meta de faturamento. Era pra ter quantos aqui? Peraí, que deu coisa errada aí, pessoal. Ah, deu errado o seguinte, pessoal, ó. Não adianta só, né? Foi encabaçada minha. Mas, ó, eu alterei somente o nome da aba. E o conteúdo aqui, né? Tá vendo? O conteúdo tem que mudar aqui o nome aqui também, ó. Não adianta mudar o nome da aba aqui, mas não mudar o conteúdo aqui. Então eu tenho que vir aqui, ó, bem lembrado, tá, né? 488, ó, Júlio Alves. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V e vou dar um salvar. Ele deu certo, tá? Juliano Silva aqui é que estava errado. Você vai ver que vai aparecer que o Júlio Alves em primeiro. Mas isso aqui a gente só fez aqui para você ver na prática, tá, pessoal? Júlio Alves aqui primeiro, ó, com 8 milhões. Se você pegar essa tabela e somar aqui, vai dar aqui, ó, 8 milhões, tá vendo? Então, esse processo a gente só fez para provar para você que dá certo essa automação, né, onde que você tem várias abas e quer unificar numa base de dados só, tá? Onde que você levaria tempo, horas e horas para consolidar toda essa informação no painel. Isso serve, tá? Tanto para um arquivo que tem várias abas, ou se você tem um arquivo por mês. Eu tenho um arquivo de janeiro, um arquivo de fevereiro, um arquivo de março. Você utilizando essa extração, transformação que a gente fez pelo Excel Workbook, você unificaria tudo no mesmo arquivo, tá bom?